Olá, químicas e químicos do Brasil e também simpatizantes da área. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para estar participando do quarto encontro de ensino de Química. Muito obrigado aí à professora Monique, ao professor Matheus. Sei que a professora Luísa aí também faz parte, mas vários professores que estão envolvidos. É um evento aí organizado pela Olimpíada de Química do Rio de Janeiro e eu parabenizo a todos os envolvidos, porque não é fácil organizar um evento desse tamanho, dessa envergadura. E principalmente parabenizar aí também, né, por estar fazendo um evento específico também para a área de ensino de química. Né? Nós, professores, precisamos tanto, né, cada vez mais, de estarmos enriquecendo o nosso conhecimento, estarmos aperfeiçoando as nossas práticas profissionais. Então, muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Deni Mesquita, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, vice-diretor no campus de Cacoal, aonde eu atuo no departamento de Engenharia de Produção. Talvez muitos aí já me conheçam do CONDEC, o Congresso Online Nacional de Ensino de Química. Foi um projeto que nós começamos no ano de 2019, bem antes da pandemia, e já nesse ano nós tivemos aí mais de 36 mil inscritos, considerando também a reapresentação. Então, eu fico feliz de ter possibilitado, juntamente com vários outros professores que participam conosco, palestrando também, essa oportunidade, né, para diversos profissionais em diferentes lugares, não só do Brasil, mas também do mundo. Muito obrigado a todos vocês aí que também estão envolvidos, não só aqui, mas também no Condec, que também nos acompanham lá nas redes sociais. Dando continuidade aqui, nós vamos falar hoje mais especificamente sobre o ensino de Química na perspectiva CTSA. Nós vamos falar um pouco sobre teoria e também vamos falar de um projeto, não é, que nós colocamos aí em prática para ser desenvolvido. Bem, como nós já estamos mostrando aí nessa imagem ao lado, CTSA, eu tenho certeza que dentro da área de ensino de química já é um tema bem conhecido, mas é válido relembrar, é válido ressaltar aí, que é a sigla de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Alguns também chamam também de CTS, né, considerando que essa parte ambiental está inserida no contexto da sociedade. Nós optamos aqui por chamar de esse ensino CTSA, mas o importante é o princípio geral, não é? O importante é o que nós vamos abordar aqui nessas palestras, e eu espero que possa fazer total diferença aí na sua prática profissional. Nós estamos vivendo em um momento completamente diferenciado no mundo, levando em consideração a pandemia, mas também levando em consideração a tecnologia. Cada vez mais nós fomos obrigados, nós fomos forçados a estarmos participando, a estarmos no ensino remoto, pode ser de forma síncrona ou assíncrona, mas todos nós, professores e alunos, migramos obrigatoriamente para esse novo universo. Muitos aí já estavam fazendo bem, lidando bem com essa situação bem antes da pandemia, mas agora até aqueles que não queriam, não é, que diziam que não gostavam muito de tecnologia, se sentiram obrigados, foram obrigados pelas circunstâncias a aprender cada vez mais. E nós esperamos aqui, não é, falar um pouco sobre esse tema que é bem abrangente, ele tem tudo a ver com o contexto atual e eu espero contribuir de alguma forma para que você possa colocar isso em prática. Eu espero também receber lá no nosso direct do Instagram você dizendo depois que essa palestra fez a diferença. E nós vamos tratar aqui um pouquinho, como eu falei, não só da teoria, mas também de aspectos práticos que você pode fazer aí na sua localidade, certo? Então vamos aproveitar a palestra. Espero que você acompanhe, fique conosco até o final e coloque isso em prática. Nós vivemos em uma sociedade em que cada vez mais os produtos tecnológicos eles são propagados sem uma reflexão crítica. E quando eu digo a reflexão crítica, é uma reflexão que ela também conduza para uma ação, não é? Muito mais do que refletir sobre esses novos produtos tecnológicos, nós precisamos também nos posicionar sobre essa situação. Isso aqui não quer dizer que é mal a tecnologia, não, pelo contrário, nós estamos aqui realizando esse congresso hoje justamente por causa
da tecnologia. O que nós estamos apontando aqui é para a questão da reflexão sobre aquilo que está sendo trazido cada vez mais para nós. E, além disso, nós temos aí também a questão da ciência, né? Da ciência ela sendo supervalorizada, reforçando-se o mito da neutralidade científica e a concepção cientificista da ciência. E o que seria o mito da neutralidade científica? A ideia de uma ciência neutra, na qual o cientista seria um sujeito imparcial, um sujeito desprovido ali de preconceitos, sem levar em consideração os aspectos históricos do momento, e também a questão da concepção cientificista da ciência, no qual a ciência é vista quase como uma divindade, como a solução para todos os problemas da humanidade. Então, na maioria das vezes, quando você fala que é um profissional da ciência, é um profissional que faz química, geralmente as pessoas fazem até uma piadinha, né, dizendo que está com algum problema, que está com alguma dor, que tem alguém doente, que é a solução, não é? Então, na verdade, a gente sabe aí que são alguns mitos que têm sido reforçados pela sociedade de uma maneira geral, né? Por outro lado, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade em que reforça esses valores da utilização dos produtos tecnológicos sem uma reflexão crítica, reforça os valores do mito da neutralidade científica e da concepção cientificista da ciência, nós temos um conhecimento científico que tem sido ensinado no geral nas salas de aulas como se ele tivesse que ser aceito sem nenhum questionamento. Então, o professor ele chega na sala como um dono da verdade e o aluno não pode questionar, não é? E esse conceito em geral, esses conceitos científicos, eles não têm nenhuma relação cotidiana. E aí, com isso tudo, nós temos o interesse pela ciência cada vez mais minimizado, e aí a gente fica num ciclo em que volta novamente para como a sociedade atual pensa e age. Esse aí vai ser um cidadão que ele vai para a sociedade continuar agindo, como nós já falamos aí anteriormente. Quando, na verdade, driver e colaboradores, eles propõem que o ensino de ciência ele deve ser visto como um processo de enculturação, no qual o conhecimento ele é socialmente construído, validado e comunicado. Como que nós podemos fazer isso? Eu penso que um dos meios que o professor pode fazer isso é também através da abordagem CTSA de ensino. E o que seria esse movimento, então, o movimento CTSA? O movimento CTSA, ele é um movimento internacional de reforma do ensino das ciências, que ele requer metodologias e abordagens inovadoras para promover o desenvolvimento da educação científica e tecnológica. Ou seja, uma forma de ensinar as ciências utilizando novas metodologias, novas abordagens, para que o cidadão ele seja educado cientificamente e tecnologicamente. Quais foram alguns fatores que propiciaram essas condições para o surgimento das propostas de ensino CTSA? Primeiramente, nós temos aí, não estou falando aqui primeiramente, mas não é necessariamente nessa ordem, mas é uma série de fatores, um conjunto de fatores. Então, nós temos aí os problemas ambientais pós-guerra, nós temos também a consciência cada vez maior da população com relação às questões éticas, cada vez mais se discute as questões éticas. Nós temos aí também a preocupação com a qualidade de vida de uma sociedade cada vez mais industrializada. Nós temos também aí uma participação maior da população nas decisões públicas. Nós temos também aí, nesse contexto de uma sociedade cada vez mais industrializada, a população com medo e frustração decorrente dos excessos tecnológicos, e nós temos também aí o avanço da epistemologia da ciência, ou seja, cada vez mais se entende e compreende melhor a ciência, passa a se refletir mais criticamente sobre a ciência. Então, esse é o contexto geral do surgimento do movimento CTSA, que ele vai surgir ali pelo final da década de 60,
no início, mais ou menos ali entre final da década de 60 e início da década de 70. De que forma, né? Através do desenvolvimento de currículos de ensino de ciências, com ênfase em ciência, tecnologia e sociedade. E a partir desse momento, tem-se também a elaboração de materiais didáticos e os professores passam a ser treinados também para utilizar esses materiais. No Brasil, nós temos aí a partir da década de 90, o que vocês lembram aí de importante na década de 90 que aconteceu? Nós tivemos aí a reforma curricular do ensino médio, que ela passa a incorporar elementos dos currículos com ênfase em ciência, tecnologia e sociedade. Você deve lembrar aí também que quem faz licenciatura estudou sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela passa a falar que o ensino médio ele também deve preparar para a formação do cidadão, também alinhado com o que o próprio movimento CTS, que tem essa preocupação para a formação do cidadão consciente, né? E aí na década de 90 também surge no âmbito da Sociedade Brasileira de Química, a SBQ, os encontros de debate de ensino de química na década de 80, os encontros aí em 1980, os encontros nacionais de ensino de química, a divisão de ensino de química e a revista Química Nova na Escola. Por que a gente está citando isso aqui? Porque também são aspectos que favoreceram muito trazer esse movimento CTS, né, divulgar cada vez mais esse movimento CTS no nosso país, né? Então a Sociedade Brasileira de Química, ela também tem essa grande contribuição para os profissionais da área. De uma forma geral, os objetivos da educação CTSA ou CTS, como queiram chamar, ele está preocupado com o quê? Conforme nós já falamos, com a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, tá? Então, o cidadão ele tem que compreender realmente a natureza da ciência, tem que compreender vários aspectos por trás da tecnologia, não só a parte técnica. O cidadão aí, ele também deve compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas, aliás, compreender até que existem, em muitos casos, a opinião divergente entre especialistas, né? E nós, como profissionais da educação, devemos apresentar esses pontos de vistas, né, na sala de aula, quando nós trabalharmos determinado tema. Também como objetivo da educação CTSA, nós temos aí a construção de conhecimento, de habilidades e também de valores, que nós vamos falar um pouco mais para frente, e preparar também o cidadão para tomar decisões responsáveis e atuar na solução de questões, né, de questões relevantes para a sociedade. Muito mais do que só refletir, nós temos que preparar um cidadão que ele atue, que seja um membro ativo da sociedade. Isso aí eu penso que tem muito a ver, não só eu penso, mas a literatura, ela diz que isso aí está muito relacionado também com a educação libertadora de Paulo Freire, não é? O próprio Paulo Freire ele já dizia que a conscientização do indivíduo, ela ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o qual se traduz numa proposta de educação libertadora por meio do uso de temas geradores. Paulo Freire já propunha essa educação por temas geradores. A educação em que você tem a relação dos temas com a situação do indivíduo, com o cotidiano do indivíduo, para que haja esse diálogo com as condições de sua própria existência. E isso sim vai promover, dessa forma a gente consegue também promover a formação cidadã, né? A formação do cidadão. E quais conhecimentos e habilidades que a educação CTSA promove? Não são só essas aqui que estão listadas. Aqui eu listei algumas como exemplo. Então, por exemplo, aí nós temos a promoção da autoestima. Cada vez mais você entende que isso é preciso ser trabalhado na sala de aula, né? Nós temos aí meses de conscientização contra o suicídio, nós temos o mês de Setembro Amarelo que passou, e é importante, né, que o aluno ele se sinta como um cidadão que tenha importância para a sociedade, que seja relevante para a sociedade. Isso aí também promove a autoestima dele, né? Um membro participativo, ele é um aluno ativo, né? Através da abordagem CTSA na sala de aula. O que mais se promove? A comunicação escrita e oral. E isso é importantíssimo, né?
Isso tem sido muito valorizado. Nós estamos vivendo em tempos em que a comunicação na rede social, ela parece que diminuiu o tamanho das palavras, muitas frases e palavras aí estão virando só símbolos e nós devemos promover, sim, também a comunicação escrita e oral, porque isso aí, claro, vai promover, a gente está promovendo também a formação de um profissional melhor, né, para atuar no mercado. Também promove o pensamento lógico para solucionar problemas, não é? Nós vamos falar aí de algumas estratégias de ensino que podem ser utilizadas para que isso possa acontecer. E claro, né, se promove o pensamento lógico para solucionar problemas, esse aluno ele também está sendo preparado para a tomada de decisão, uma tomada de decisão consciente e racional, né? Que ele possa realmente refletir sobre qual decisão ele precisa tomar. Também a responsabilidade social, né? A educação CTSA, ela vai muito além dos aspectos científicos e técnicos, como nós já mencionamos. Ela traz em torno de si essa responsabilidade social, isso é promovido também. E isso é feito de que forma? Através de um aprendizado colaborativo, através de um aprendizado participativo, a criação de grupos, a criação de debates, não é? E isso, claro, tudo isso ele promove, ele leva em consideração o exercício da cidadania. Se a gente consegue desenvolver esses conhecimentos e habilidades, a gente tem um cidadão mais consciente, né? Que vai aí estar atuando no mercado de trabalho, que vai estar atuando na sua sociedade, na sua comunidade, na sua vizinhança, enfim, na sua família. E, é claro, também promove o interesse em atuar em questões sociais, não é? A própria aí está relacionado com a própria questão da responsabilidade social. A gente muitas vezes vê determinadas situações sociais, vê na televisão, ouve no rádio, mas parece que fica distante de nós, né? E a educação CTSA não, ela deve promover isso. Eu não posso só ficar ouvindo, eu não posso só ficar vendo. Eu preciso agir, né? Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso agir. E quais os valores que a educação CTSA promove? Se você olhar aí para cima, né, em relação a conhecimentos e habilidades, provavelmente você vai entender que a solidariedade é um desses valores, não é? Tem muito mais também valores, a gente citou aqui, está citando aqui alguns como exemplo, mas a solidariedade, ela vai fazer parte desse contexto geral do movimento CTSA. Você também consegue desenvolver a fraternidade através desse aprendizado colaborativo, participativo. Você também desenvolve consciência do compromisso social. É importantíssimo para os momentos em que nós estamos vivendo. Você também promove a reciprocidade, não é? A reciprocidade é fundamental atualmente. E, claro, isso aí tudo está relacionado com respeito ao próximo, está relacionado também com a generosidade. São valores que são extremamente fundamentais para a sociedade e que nós podemos e devemos promover como professores de exatas, como professores de química. Às vezes parece que isso aí deve ficar para outros professores, mas quando você começa a estudar abordagem CTSA de ensino, você entende que o seu trabalho ele vai muito além dos conteúdos científicos. Não é? O seu trabalho é importantíssimo. Aquilo que você faz, a forma como você atua na sala de aula, você sabe que pode mudar a vida de alunos e eu que sou professor aí há quase 20 anos, um pouco menos aí de 20 anos, eu tenho inúmeros relatos que a gente poderia contar aqui de alunos que passaram, né, pela sala de aula, que passaram pela escola e que você ali pode transformar, literalmente transformar a vida dele da forma como você atua, né, dependendo da sua atuação. E como que acontece essa abordagem CTSA no ensino? O ensino CTSA ele aborda temas científicos, tecnológicos e sociais potencialmente controversos, ou seja, temas que tenha defensores de ambos os pontos de vista. Então existem muitos temas aí que nós vamos citar alguns exemplos também na sequência, mas existem muitos temas que podem ser trabalhados na sala de aula, como, por exemplo, o aspecto da queimada. É um tema potencialmente controverso
para muitos pode parecer que não, mas você vai ver que tem defensores da queimada e a pessoa vai querer explicar o porquê que é necessário realizar a queimada para a formação de pasto. Então, a gente precisa abordar todos os pontos de vista e fazer com que promover esse debate, promover a discussão, para que o aluno possa tomar suas decisões, né? Que ele possa aprender a tomar decisões. Esse ensino CTSA, ele também atribui significado a conceitos científicos, ou seja, conceitos científicos, eles não são o fim em si mesmo, eles são veículos para que possa se compreender um determinado tema, como nós falamos aqui, por exemplo, o estudo das queimadas. Também deve-se levar em consideração a contextualização com situações reais, de preferência daquela localidade, daquela região. Então, a gente sabe que a queimada é um problema, alguns problemas são nacionais, alguns problemas têm consequência para toda a sociedade, mas provavelmente aí na sua região você vai ter alguns aspectos que precisam ser abordados na sala de aula, que são mais locais. É importante que se trabalhe com as situações reais, tanto nacionais como locais. E aí você trabalha também no ensino CTSA a compreensão da natureza da ciência, ou seja, você entende, relaciona a ciência com as suas implicações sociais e ambientais, também com seus aspectos tecnológicos. O ensino CTSA ele aponta para esse caráter provisório e incerto das teorias científicas, que muitas vezes é promovido na sala de aula, algumas teorias científicas como se fossem leis, não é? Então é importante que se ressalte também todo o contexto da elaboração de uma teoria científica, o que estava acontecendo naquele momento na sociedade de uma maneira geral, e para que o aluno saiba, né, os erros e acertos dos cientistas, algumas aí vindas descobertas ao acaso, né, que a gente sabe que não é tão ao acaso assim, mas hoje em dia já tem muitos livros aí paradidáticos. Você chega em qualquer livraria aí nacional grande, você vai encontrar esses livros que tratam desses aspectos mais gerais, né, da criação de uma teoria científica. Isso é importante também ser abordado. Esse ensino CTSA, ele avalia também as aplicações da ciência, como eu já falei anteriormente, levando em consideração as opiniões controvertidas dos especialistas, tá? Então, é importante que você mencione que, em muitos casos, essa própria controvérsia entre especialistas promoveu descobertas importantes para a ciência, tá? Então, essa competição, digamos assim, na ciência, ela também foi muito importante. E é importante que se ressalte esses aspectos controversos, né, esses lados opostos, muitas vezes, da ciência. Eu até recomendo aí, procura, pessoal da Química, procura no YouTube, tem da própria BBC News o episódio Duelo de Titãs, não é? Falando sobre a teoria atômica. Procurem lá esse episódio, é muito interessante, falando justamente desses aspectos também. O ensino CTSA, ele promove também essa educação tecnológica, que deve ir muito além da explicação técnica sobre como aquele objeto funciona, né? Então, ela vai muito além disso, leva em consideração outros aspectos, né, sociais, ambientais, políticos e outros mais, não é? Ou seja, a proposta curricular de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ela corresponde à integração entre educação científica, tecnológica, social e ambiental, né? Alguns consideram até que essa parte ambiental já está fazendo parte também da questão social. E os conteúdos científicos e tecnológicos, eles são estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, os seus aspectos éticos, políticos, socioeconômicos e ambientais. Então, o conceito científico ou a questão sobre um objeto tecnológico, ele deve ir além da explicação básica, né? Ele deve levar em consideração todos esses demais aspectos. Nós temos aqui, por exemplo, alguns temas geradores no contexto brasileiro para o ensino de Química. No final, vou mostrar as referências bibliográficas, né, na qual nós estamos baseando essa apresentação e que vai te ajudar a se aprofundar até melhor
mas aqui são temas exemplos, que não quer dizer que você vai trabalhar somente esses. Existem muito mais temas do que esse, não é? Então, eu vou citar aqui alguns, por exemplo, nós temos aí a exploração mineral e o desenvolvimento científico, tecnológico e social. Nós temos o país, é um dos países mais ricos, nosso país é um dos países mais ricos em minério, e muitas vezes nós passamos pelo ensino superior, isso, pelo ensino médio, pelo ensino superior, e isso é pouco discutido quando nós estudamos química. Nós temos também a questão da ocupação humana e da poluição ambiental. Esse é um tema comum em todos os lugares, né, que você vá. E aí isso está relacionado também com o destino do lixo e o impacto que isso tem sobre o ambiente. Nós vamos até falar da nossa proposta de projeto de educação ambiental que nós desenvolvemos aqui na nossa cidade, mais para frente. Temos aí outros temas geradores, ó, controle de qualidade dos produtos químicos comercializados. Nós temos muitas vezes até laboratório, não falamos nada como se dá esse controle de qualidade, né, de produtos, a produção de alimentos e a fome. Então, quando você fala de produção de alimentos, você já traz esse aspecto social também. E aí isso pode se relacionar também com a questão dos alimentos transgênicos. Nós temos outro tema aí, desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição da terra no meio rural, né? São questões importantíssimas, muitas vezes debatidas nos jornais, e nós, como profissionais da química, podemos ajudar os nossos alunos a expandir o seu conceito sobre esses temas, não é? Nós temos aí o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, a dependência tecnológica no mundo cada vez mais globalizado, né? As fontes energéticas no Brasil, seus efeitos ambientais, seus aspectos políticos. Nós temos um país aqui riquíssimo de fontes energéticas, não é? Isso precisa ser valorizado. E nós temos também aí, por exemplo, a questão da preservação ambiental, quais as políticas do meio ambiente relacionadas, como a gente já tinha falado sobre queimada, sobre desmatamento, são temas importantes que você pode trabalhar no ensino de química. E uma dica para você, nas nossas revistas de ensino, como por exemplo a Química Nova na Escola, você encontra algumas sequências didáticas já para serem trabalhadas sobre vários aspectos, vários temas aí, CTS, né? Se você procurando na própria internet aí, procurando no Google, você vai encontrar sequências didáticas já para serem trabalhadas em sala de aula, né? Nós estamos em um contexto em que parece que nós estamos falando muitas vezes só com a tela do computador, ninguém abre a tela, então nós precisamos tentar inovar, né? É importante isso aqui, não é nem inovação, como nós já falamos aqui, vem desde o final da década de 60, mas nós precisamos trazer. Eu quero que você assista isso daqui não só para agregar conhecimento, eu quero que você leve esse conhecimento, coloque em prática e agregue para a vida dos seus alunos, tá? Então vamos fazer um combinado de você procurar isso, aplicar na sala de aula e depois contar aqui nos comentários qual foi o resultado, tá bom? Então como é que você pode fazer isso lá na sua sala de aula, né? Você introduz um problema social ou ambiental. Veja bem aqui que nessa abordagem de ensino CTSA você não começa com conceito científico, você traz à tona um daqueles temas, tá? Então, por exemplo, o problema ali dos alimentos transgênicos, o problema da fome, e aí você vai analisar a tecnologia relacionada ao tema. Olha que sequência bem diferente. Você analisa a tecnologia relacionada ao tema, aí você vai passar para o estudo do conteúdo científico, definindo, que vai ser definido em função do tema e da tecnologia que já foi falado anteriormente. E aí também o estudo da tecnologia correlata, né? Relacionada em função do conteúdo apresentado, tá? Então você, olha só, você introduz o problema social, analisa a tecnologia relacionada ao tema, faz o estudo do conceito científico e aí você vai se aprofundar na tecnologia relacionada a esse conteúdo apresentado. E por fim você faz uma discussão da questão social ou das questões ambientais, socioeconômicas, políticas relacionadas ao tema. E claro, nós não podemos deixar de falar também sobre as estratégias de ensino
que podem ser adotadas, né, sob a perspectiva CTSA. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas palestras, ou seja, você pode convidar, quando a gente pensa em palestra, às vezes a gente pensa em um profissional que está muito distante, mas às vezes um profissional da sua própria escola pode agregar bastante. Um profissional que seja de um turno diferente ou do mesmo turno, um profissional de outra área, você fazer essa relação, vocês viram ali que todos aqueles temas que nós falamos são temas interdisciplinares, então você pode convidar outros professores para fazer uma palestra, né, reunir ali as turmas do que você trabalha para ser algo diferente, né? Você pode propor também a solução de problemas, levar problemas, propor estudos de caso, também você já encontra muita coisa na literatura pronta, né, a forma como foi trabalhado em sala de aula, os erros e acertos. Você encontra também aí, você pode trabalhar também com jogos de simulação, e aí entre eles também você pode trabalhar com fóruns, com debates, com júris simulados, não é? Isso aí são experiências fantásticas, né? Imagina você trazer um júri simulado para a sala de aula, tá online, beleza, mas dá para fazer também online. É importante que a gente possa inovar, né? Que a gente possa trazer algo diferente. Você também pode propor projetos individuais e de grupo, não é? Quando você trabalha com a solução de problemas, trabalha com o júri simulado, trabalha com estudo de caso, você pode organizar esses estudantes, né, em grupo, em equipes. Ao final de todos esses projetos, você pode propor que eles elaborem cartas para entregar na Câmara dos Vereadores, enviar. Hoje em dia, você pode, claro, a carta é importante ali para promover a comunicação oral e escrita, mas pode ser feito via e-mail, não é? Você pode propor aí nas redes sociais, interagir, ensinar, né, para os alunos como é que você entra lá no site, como é que você consegue o contato de um representante seu lá na Câmara Federal, um representante seu lá na Câmara Municipal. Então é importante que você abra a mente, né, do seu acadêmico ou do seu estudante lá do ensino médio, para que ele possa entender que ele pode fazer a diferença sim, não é? Muitas vezes a gente fica esperando, a gente reclama de um poste que está apagado na frente de casa, estou citando aqui um exemplo bem simples, mas a gente nunca escreveu, né, para a rede de energia, para a companhia de energia, ou nunca ligou, nunca mandou um e-mail e continua reclamando, né? A gente tem que ensinar que vai muito além disso a cidadania, vai muito além dessa simples reclamação, né? Claro, pode propor também pesquisa de campo e ação comunitária, tá? Então, são vários aspectos que podem ser, várias estratégias de ensino. Estou citando aqui algumas e você pode criar muitas outras. Pesquisando na literatura, você vai encontrar bastantes estratégias já prontas, consolidadas, artigos publicados sobre esse tema. E aí é claro, né, que isso tudo vai contribuir para que os alunos eles possam desenvolver aquelas habilidades e atitudes que nós já mencionamos, que isso aí tudo favorece a tomada de decisão. Olhando essas imagens agora aqui, você provavelmente já deve ter se deparado com isso na sua cidade, né, o lixo urbano tendo um destino inadequado. É muito difícil, né, uma cidade que tenha corretamente aqui um aterro sanitário. Aqui no município de Cacoal nós temos um aterro sanitário, nós já tivemos a oportunidade de realizar visita técnica com os acadêmicos mais de uma vez lá. E também existe aqui algumas cooperativas de catadores, né? Algumas cooperativas desses profissionais que trabalham com a coleta seletiva. Então, todo esse aspecto aí nos levou a propor um projeto de educação ambiental. Esse projeto de educação ambiental que nós propusemos aqui, ele envolve a universidade, as escolas públicas e também a cooperativa de catadores, não é? Um projeto de educação ambiental, na verdade. Então, isso tudo surgiu a partir dessa compreensão que nós temos da destinação inadequada do lixo urbano. Nós também temos um aluno nosso, um ex-aluno nosso da engenharia de produção, que foi trabalhar no aterro sanitário, né? E nós conversamos com ele, nós conversamos também com a SEDUC aqui, com a coordenação regional da SEDUC, e, claro, né, com o apoio da universidade, nós propusemos aí um projeto de educação ambiental.
que trabalhe justamente com esses aspectos, né, da destinação do lixo, da destinação adequada do lixo urbano. E quais são os objetivos, né? Quais são os principais objetivos do nosso projeto, né? Só para que vocês entendam, esse nosso projeto ele foi aprovado no início da pandemia. Nós iríamos começar a desenvolver o projeto e, infelizmente, ele está pausado, né? Nós estamos aguardando o retorno das atividades nas escolas para que nós possamos dar continuidade. Mas qual é a ideia? É organizar ações de educação ambiental para conscientizar os envolvidos. Quais envolvidos? Os estudantes da escola, os acadêmicos da universidade, os profissionais da escola da universidade, assim como também os profissionais da cooperativa, todos os envolvidos, conscientizá-los sobre a importância da redução, da reciclagem, da reutilização dos materiais. E isso vai ser feito através de palestras, através de oficinas, através de experimentos, e a ideia é que se trabalhe com o ensino fundamental 1 de uma forma, né, através de concursos de desenhos, através da promoção de gincanas. Nós trabalhamos com o ensino fundamental 2 e nós trabalhamos também com o ensino médio, tá? E aí conscientizar também os colaboradores das escolas quanto à necessidade de separação dos resíduos, né? Incentivando a reciclagem dos materiais gerados na própria escola, porque quando a gente faz isso, os estudantes da escola, de uma maneira geral, eles já estão vendo que é um exemplo a ser seguido, né? Que a escola, de uma maneira geral, ela está adotando isso. E também elaborar uma logística para a coleta seletiva entre as escolas e a cooperativa de catadores do município de Cacoal. Então, nós propusemos, conversamos com a coordenação regional, em que pelo menos uma vez por semana, escolhendo, para que você entenda melhor a ideia, nós escolhemos uma escola em cada zona da cidade e pelo menos uma vez na semana, aquela população local, aquela população daquela localidade, ele sabe que, por exemplo, na quarta-feira, toda aquela comunidade ali do entorno pode levar os materiais que foram separados em casa, e claro, isso vai ser trabalhado, como que eles vão fazer a separação, como que eles vão levar, né, esse material para a escola, porque a escola também, o que foi acordado, é que a escola ela não pode ficar com esse lixo lá, né? A escola não é um depósito de lixo, mas que vai ser um dia em cada escola. Então, por exemplo, na terça-feira você trabalha com a escola da Zona Norte, aquela vizinhança ali do entorno leva os materiais, os estudantes levam os materiais que eles juntaram nas suas casas ao longo da semana, levam para a escola, assim como também a vizinhança, e nesse dia a cooperativa já leva o material, a cooperativa passa e leva esse material, né? É claro que a gente pensou ali em organizar um espaço como se fosse um ponto de entrega voluntária na escola, né? E nós iríamos para essa etapa agora de estudar como é que ficaria melhor, se aproveitando ali o muro da escola ou dentro da escola. É algo que nós dependemos ainda de fecharmos com a direção de cada escola. E a cooperativa ela passa nesse dia então para ela arrecadar esse material. No outro dia a cooperativa vai passar em outra zona, né, em outra localidade, em outra escola. Infelizmente nós não temos tantas cooperativas aqui, mas dessa forma, né, pelo menos um dia na semana nós conseguimos atender quase que a totalidade aqui da cidade. É uma cidade com cerca de 100 mil habitantes aproximadamente. E é claro, né, isso aí tudo vai ter, hoje em dia nós não temos como não fazer isso, né? Nós vamos trabalhar todos esses aspectos também nas mídias sociais, e aqui é bem fácil de trabalhar também na imprensa local, né, naqueles programas locais, para que nós possamos divulgar para a comunidade o dia, o horário que pode ser entregue isso. Então, isso aqui é uma proposta de projeto de educação ambiental que eu estou trazendo aqui para vocês, que é simples de ser elaborada, que você pode desenvolver na sua cidade. Se você elaborar esse projeto, se você executar, por favor, manda mensagem lá para a gente, para dizer o que você achou, o que o pessoal achou aí na sua escola. Não estou falando que é fácil, eu sei, porque nós já desenvolvemos alguns trabalhos, alguns projetos, e a gente sabe das dificuldades que acontecem na rede estadual. Até porque também, antes de ser professor da Universidade Federal, também fui concursado da SEDUC, né? Então entendo a forma como funciona.
mas é um projeto que precisa ser feito. Se nós olharmos só para os aspectos negativos, a gente fica parado sempre, né? Todo projeto vai ter lado positivo e lado negativo. Então, eu te incentivo aqui a você desenvolver isso daí como professor, como estudante na sua localidade, né? Um projeto relativamente simples, para a cooperativa também é interessante, porque dependendo da quantidade, e a gente quer que cada vez mais, que semanalmente a gente aumente essa quantidade, para a cooperativa é melhor, né? Que ele vá ali, passe no local e pegue esse material, recolha esse material, mas eu entendo também que isso não é algo de se trabalhar do dia para a noite. Nós temos alguns bairros aqui que já têm essa consciência, que a cooperativa já passa, né? Mas a maioria dos bairros ainda não tem como, né? A cooperativa não consegue atender. Então, é um trabalho, como o próprio nome diz, de educação ambiental. E nós, como profissionais da educação, precisamos realmente desenvolver. E aqui, já finalizando, o que nós podemos dizer é que o contexto atual ele é muito favorável para a elaboração de projetos de ensino com abordagem CTSA. Cada vez mais a gente entende a importância da formação de um cidadão ativo, de um cidadão consciente. A gente vê os absurdos que têm sido ditos aí, terra plana, entre eles, né? As questões das vacinas. Então a gente cada vez mais está ouvindo mais absurdo, né, nas redes sociais. E nós precisamos trabalhar isso nas salas de aula, né? Nós precisamos preparar cidadãos conscientes cada vez mais. Adotar propostas de ensino de química sob a perspectiva CTSA, como nós já falamos, é bem diferente de utilizar somente ilustrações do cotidiano, então aquela aula em que eu começo com o conteúdo científico e vou dando alguns exemplos ali do cotidiano. A abordagem CTSA, ela é bem diferente, como nós mencionamos aí, ela começa a partir do tema e não a partir do conteúdo. E os princípios diferenciadores são vários, né, em relação ao ensino tradicional, porque nós temos aí a preocupação com a formação de atitudes e valores, em contraposição àquela situação em que o aluno só precisa decorar e se preparar para o Enem, né, se preparar para o vestibular. Na abordagem CTSA, a abordagem temática, ela faz uma contraposição em relação aos conteúdos programáticos, né, que muitas vezes são indiferentes ao cotidiano do aluno, e o ensino aqui na abordagem CTSA, ele faz que o aluno ele seja participativo, né? Que ele seja um componente ativo da sua formação. Ele não é só um receptor de conhecimento, né? Pelo contrário, ele age, ele cria, ele atua e ele mesmo chega a uma consideração final sobre aquilo que foi trabalhado, que foi abordado. Então, as mudanças a serem efetivadas, elas são muito mais profundas do que a mera adoção de temas, né? Se por um lado não é simplesmente não é também simplesmente adotar temas, vai muito além disso. O tema ele tem que ser levado em consideração, como nós já falamos, vários aspectos como históricos, políticos, socioeconômicos, ambientais, de uma maneira geral. Nós temos aqui algumas das referências que foram utilizadas para essa apresentação, né? Como eu tinha mencionado para vocês, essas próprias revistas Ciência e Ensino, Química Nova na Escola, a revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências, elas são ricas desses materiais, não é? Então, dê uma procurada na internet. Eu agradeço a todos, né, que acompanharam essa nossa atividade. Como eu já falei para vocês, eu espero que isso vá muito além de agregar conhecimento, mas que agregue para a sua prática profissional, né? Que não isso não fique somente armazenado aí na sua caixa craniana, né? Mas que isso possa ser aplicado. Eu vou ficar muito feliz se você entrar em contato comigo lá, tanto pelo e-mail ou lá pelo Instagram, pelo nosso Instagram do Condec, para dizer que você aplicou e quais foram os resultados, tá? Eu vou ficar muito feliz se você trazer isso. Eu te convido também a nos procurar lá no YouTube, Condec, professor Deni Mesquita. Nós vamos estar compartilhando em breve mais materiais por lá também. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um abraço.